Pessoal, então prosseguindo a nossa aula anterior, onde nós vimos os conceitos fundamentais relacionados ao eletromagnetismo, e agora nós vamos ver o campo magnético. Bom, nós vamos representá-lo, tá, por essa letra B. Tudo bem? Então, o que seria o campo magnético? O campo magnético corresponde à região do espaço, né, ao redor de um ímã, tá certo? Ou de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, que você já viu lá no início de eletrodinâmica, a corrente elétrica I, na qual ocorrem interações magnéticas. Interações magnéticas. Esse é o nosso conceito que nós vamos trabalhar de campo magnético. O campo magnético, né, se você quiser visualizar, fazer uma representação, tá, ele pode ser visualizado através de uma coisa que a gente chama de linhas de força magnéticas. Linhas de força magnéticas ou linha de campo magnético. Vou tentar ilustrar aqui. Mais ou menos o seguinte, né? Adote esse exemplo. Se a gente cobrir com um ímã, né? Cobrindo um ímã com uma folha de papel, então eu vou ter um ímã, tá certo? Uma folha de papel. E em seguida derramar o que a gente chama de limalha, né? A limalha de ferro. Você deve ter visto isso daí lá na química, né? Colocar limalha de ferro. Sobre essa folha de papel e sacudindo ligeiramente, né, o papel, tá? A gente tem a seguinte configuração, né? Você vai ver mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Como se isso aqui fosse o teu ímã. E essas linhas aqui, né? Tá certo? Que elas vão se abrindo, né? A gente convenciona, tá, que as linhas de campo magnético, elas são orientadas do polo norte para o polo sul, tá? Então vou fazer aqui uma ilustração. A gente tem o norte, tem o sul, tudo bem? E as linhas de campo magnético são orientadas do polo norte para o polo sul. Polo norte para o sul, 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 norte para o sul. Tudo bem? Dando a entender isso aqui, né? A cada ponto, vale frisar isso aqui, que é importante você tomar essa nota, né? A cada ponto da linha de campo magnético,
a gente associa o que a gente chama de um vetor tangente, tá? Que a gente denomina de vetor indução magnética. A cada ponto da linha do campo magnético, a gente associa um vetor tangente, denominado vetor indução magnética, ou simplesmente vetor campo magnético, que é esse aqui que eu falei no início da aula. Tá? Vou fazer aqui uma representação, como se fosse isso aqui, né? Isso aqui mesmo. Supondo ser uma curva, tá, pessoal? Então você tem aqui um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, etc. Né? Aqui você tem relacionado o campo 1, o campo 2, o campo 3, o campo 4 e assim quantos forem aparecendo, até um B enésimo. Tá? O vetor indução magnética B, vale frisar isso aqui, que ele é tangente à linha do campo magnético, né? Ele é análogo ao vetor campo elétrico, né? Que é tangente à linha de campo elétrico. Não esquece que o campo elétrico você já estudou lá no capítulo 3, quando você estudou eletrostática, tá certo? Carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. Tudo bem? No sistema internacional, lembrando que nós trabalhamos, né, no SI por questão de praticidade, a unidade, pessoal, da intensidade do vetor indução magnética é dado em Tesla. Esse T aqui maiúsculo. Tesla. Em homenagem lá, né, ao cientista Nikola Tesla. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o campo magnético uniforme. Vamos lá? Campo magnético uniforme. Esse CMU, tá? Então, o que corresponde esse campo magnético uniforme? Bom, um campo magnético ele é dito uniforme, tá? Quando em todos os pontos do campo, o vetor campo magnético B tiver a mesma intensidade, tá? Então, se ele tiver a mesma intensidade, com direção e sentido constantes. Tudo bem? No interior de um ímã naquele formato de U, né, ferradura, a gente tem aproximadamente um campo magnético. Vou tentar ilustrar ele aqui para vocês, né, é só por questão de visualização mesmo. Faz de conta que isso aqui é nosso ímã de ferradura. Tudo bem? Daqui para cá eu tenho o Polo Norte. E daqui para cá eu tenho o Polo Sul. Tudo bem? Tá certo? Tá, tem uma abertura aqui.
Pronto, agora acho que o desenho ficou mais fácil de visualizar, né? Eu vou colocar em vermelho, tá? Então a gente tem o seguinte. Aqui o meu campo magnético, tá certo? Cada linha dessa aqui tem aquilo que eu falei no conceito, né? Um campo é dito magnético, né? Um campo magnético é dito uniforme, quando em todos os pontos do campo, tá? O vetor campo magnético B tiver a mesma intensidade com direção e sentidos constantes. Tá certo, pessoal? Sentidos constantes. Fazendo uma outra ilustração, num determinado ponto do espaço, né, a gente pode falar assim, eu vou tentar fazer aqui duas linhas, tá? Só por questão de visualização mesmo. E aqui está meu ímã. Sul, norte. Tá? Então, num determinado ponto do espaço, onde existe um campo magnético, um ímã livre, ele fica disposto conforme essa figura aqui, tá, pessoal? Conforme eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Paralelamente ao vetor B. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos ver o campo elétrico, ou melhor, o campo magnético gerado por correntes elétricas, onde vai nos ser apresentado, né, o que a gente chama da lei de Biot-Savart. Tudo bem? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.